tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido no canal 49 todos os domingos às 7 horas da tarde e repetido às terças-feiras às 10 horas da noite. E também pode ser visto na internet a qualquer hora do dia ou da noite ou em qualquer parte do mundo em knxt.tv. E depois preme-se o botão que diz YouTube e assim vocês podem ver este programa a qualquer hora e em qualquer lugar. Eu sou o Diácono João Sousa de Hanford, fazendo o programa juntamente com a irmã Rosa Maria Branco. Boa tarde, irmã, como é que está? Está boazinha? Boa tarde, Diácono João, graças a Deus, sempre bem. Irmã, então sabia que eles podem nos ver a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer parte do mundo? Eu sabia isso muito bem, esperamos, e agora os nossos ouvintes também sabem. Também sabem. Porque o Diácono João deu-lhe uma boa informação. Sabe, é que às vezes as pessoas não querem ir às ilhas porque estão com medo de perder o nosso programa. Oh, meu Deus, isso é muito bom. E assim, eles podem lá, num computador, ou se levarem o seu iPad, podem, mesmo nas ilhas, ver o nosso programa, coisa de boa. Estamos a ver como o ser humano é tão inteligente, como Deus é tão bom, que quis que o ser humano partilhasse um pouco da inteligência de Deus. Yeah. E quando eles forem às ilhas, se eles disserem, mas eu não levo o meu computador e ninguém lá tem, quase sempre o canal 49 põe 2 ou 3 programas à frente, adiante, 2, 3 semanas antes. Assim eles podem ver antes de ir e depois vão às ilhas descansados. Ou então, quando voltarem, dizer, deixa-me ver o que é que eles disseram a semana passada, porque lá fica para sempre. Não é? É verdade. Muito bem, irmã, hoje é o último domingo de maio, estamos a 29 de maio, festa do Corpo de Deus. Isto é que é passar tempo. É uma festa muito linda. É? A irmã muito gosta? Linda. Gosta da festa do Corpo de Deus? Muito, a festa do Corpo de Deus. Desde criança, não sei nos Açores, mas no continente, a festa do Corpo de Deus, na cidade do Porto, que é uma das segundas maiores, faziam-se aquelas procissões e as ruas eram decoradas artisticamente com flores por onde ia passar a Eucaristia. E as crianças vestidas de branco atiravam pétalas de rosas quando a Eucaristia passava. Yeah. Tanto Nos Açores também se fazia a mesma coisa. Também se faziam aqueles tapetes de flores. E era um entusiasmo grande. Hoje penso que isso já não existe, mas infelizmente, mas como criança lembro-me dessas coisas. Sim, senhora. E nós podemos dizer que a festa do, não sei, talvez as pessoas se perguntem, mas como é que apareceu esta festa do corpo e sangue de Jesus Cristo? E nós dizemos que ela surgiu no século XIII, no fim do século XIII, com o Papa Urbano IV. E há aqui uma história muito linda que é a causa desta festa. Havia uma Santa Juliana Bélgica, uma monja, e ela tinha muita devoção à Eucaristia. E quando ela era já adulta e religiosa, teve uma visão. E essa visão era a igreja transformada numa hóstia muito grande e no centro da hóstia uma mancha negra, escura. E a Santa Juliana perguntou a Jesus o que aquilo significava. E Jesus disse-lhe, esta mancha escura representa a ausência de uma festa em meu nome, o corpo de Deus, em nome da Eucaristia, praticamente. Pois. Uma festa que realçasse a importância e o amor à Eucaristia, à presença de Jesus, corpo e sangue na hóstia. Só isso foi na Bélgica, em 1100 e tal, no século XIII, 1226. Ok. E depois o que é que aconteceu? Isso foi na Bélgica. E aconteceu que, depois, entretanto, acontece um outro milagre em Itália. Este sacerdote que estava a celebrar a Eucaristia e quando ele levantou a hóstia, o que é que aconteceu? Gotas de sangue começaram a cair da hóstia. Nós vemos isso quando o anjo em Fátima,
deu a comunhão aos pastorinhos, aconteceu a mesma coisa. Sim. E, portanto, o sacerdote viu e as pessoas viram e, claro, ficou assustado. Entretanto, isso foi comunicado ao Papa e o Papa fez a ordem que essa hóstia fosse levada para a Basílica Especial em procissão. E, portanto, esta é a origem da procissão do Corpo de Deus. Esta foi a primeira procissão do Corpo de Deus que se fez. Mas não foi na Bélgica? Foi esse já é outro caso agora? Esse já foi em Itália. E é outro caso, não é? É outro caso. Ok. Já foi em Itália. Portanto, o Urbano IV instituiu esta festa, promulgou. Ele não a viu estendida a toda a Igreja, que faleceu, mas depois Urbano V viu o fruto do Urbano IV. E então hoje temos, desde o século XIII, a instituição da festa do Corpo de Deus, ou Corpus Christi em latim, que também muitas vezes aparece. Eu estive há 2 anos na Itália e parámos em Lanciano, numa basílica, lá uma igreja muito grande, onde tem também um milagre destes. Conhecem mais pelo milagre de Lanciano. E lá numa custódia também tem uma hóstia com sangue. A irmã disse que foi em 800 e tal. Eu já não me lembrava em que ano foi no século, portanto, no século IX. Foi no século IX que este monge, sacerdote, tinha uma grande dúvida da presença de Jesus na Eucaristia. Então, passado algum tempo, Jesus manifestou-se desta forma. E ainda lá está. E dizemos que o músculo é o músculo do coração. Quer em Luciano, quer também em Itália. E em Portugal nunca houve nenhum? Nós, em Portugal, temos talvez, como é Portugal, a gente vai falar do milagre que aconteceu em Portugal. Santarém, existe lá no século XV. Neste casal, o marido embebedava-se e dava muito má vida à esposa. E ela já não podia mais. E então foi ter com uma bruxa. E a bruxa disse-lhe que fosse à comunhão e que lhe levasse uma hóstia, que ela ia tomar conta do problema. E a coitada mulher aflita foi o que ela fez. Foi à igreja, comungou, pegou na hóstia, embrulhou-a num lenço e pôs no bolso. Quando ela ia a caminho da casa da bruxa, começou a correr sangue e uma luz muito intensa no bolso dela. Ela ficou aflita. Já não foi à bruxa, foi para casa. Chegou a casa, pôs a hóstia num baú grande, muito bem escondida, porque ela não sabia mais o que fazer àquilo. Bem, o marido chega à casa às tantas da noite, bêbado, e vai para a cama, mas não lhe deu má vida aquele dia. De madrugada, parece uma luz muito refulgente, saída dali, que acorda o marido, e o marido acorda a esposa e diz: o que é que tu fizeste? O que está a acontecer ali? Ela ficou ainda mais aflita. Então ela contou ao marido o que se passou. O que acontece é que essa hóstia depois foi levada para a igreja, está num monstruário, também considerado o músculo do coração, e aconteceu outro milagre, é que o marido se converteu e nunca mais lhe deu má vida. Aconteceu uma conversão do marido e essa hóstia ainda está em Santarém, num relicário, à veneração dos fiéis. Olha, não sabia disso. A gente vai ver na Itália e noutras bandas. Eu nem sabia que ali em Santarém, muito perto de Lisboa. Perto de Fátima. De Fátima. Olha, muito bem. Vamos ao Evangelho ou a irmã quer ler primeiro? Bem, o diácono João disse que gostava muito da primeira leitura, não podemos perdê-la. Não vamos ter tempo de desenvolver, mas vamos ler. Pronto, leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus inimigos. E Abraão deu-lhe a dízima de tudo. Muito Palavra bem. do Senhor. Graças a Deus.
Então, isto vem no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Portanto, já muito antigo, já vem desde os começos. Aqui, naturalmente, o que chama mais a atenção é o facto de que este rei, Melquisedeque, trouxe pão e vinho e ofereceu ao Deus Altíssimo. E qual era a ocasião, qual era a circunstância? Foi numa batalha, 5 reis, ali daquele lugar da Terra Santa, da Terra Prometida, estavam a ser perturbados por 4 reis vizinhos e não conseguiam levar a melhor. E foram dizer a Abraão, e Abraão organizou um grupo seu e foi lá com os 5 reis e ganhou a batalha. Depois da batalha, o rei de Salém era também sacerdote do Deus Altíssimo. Naturalmente que não do Deus que nós conhecemos neste momento. Mas o rei de Salém era Jerusalém, que antigamente só tinha a última parte do nome, Jerusalém. Era o rei de Salém. Isto era em Jerusalém e o sacerdote do Deus Altíssimo, embora ainda de um culto pagão, a oferecer a esse Deus pão e vinho. E a Igreja vê nisto já os começos, o símbolo da grande realidade que viria mais tarde, com a presença de Jesus na Eucaristia. E depois o Salmo 110, que nas Bíblias portuguesas é o Salmo 109, que nós, a irmã e eu, recitamos todos os domingos à noite, fala sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aliás, a carta aos Hebreus refere-se que Jesus Cristo é sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que era um sacerdote que não se sabe de onde é que ele recebeu esse poder, nem não sabemos muitas coisas. A origem, não é? Exatamente. Mas, no entanto, ele já oferecia pão e vinho. É mais ou menos esta ligação com a Eucaristia e com o Salmo 110, que nós lemos todos os domingos à noite. E também, talvez, depois nós vemos que os sacrifícios no Antigo Testamento eram oferecidos a sangue, o animal, e aqui agora vão ser os frutos da terra, como que uma transferência, predizendo a transferência do sacrifício do animal ao oferecimento do pão e vinho, ou seja, o trabalho do ser humano. E que foi isso que o Senhor Jesus ofereceu na Quinta-feira Santa. Transformou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. Há muito simbolismo e há muita ligação, conexão destas coisas todas. Bem, vamos ao Evangelho, irmã? Tá bom. Não sei se vai haver tempo antes. A gente faz, depois vê. Evangelho. Afinal, estão a dizer que já é tempo de fazer um intervalo. Bem, caros amigos, a gente na segunda parte lê o Evangelho e depois vamos conversar mais sobre o sacramento da Eucaristia que celebramos hoje. Este intervalo é apenas 1 minuto. A gente volta. Até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Nós, na primeira parte do programa, temos estado a falar sobre o Corpo de Deus, a festa do Corpo de Deus, a Eucaristia. Nós agora vamos ir à leitura do Evangelho. Mas, irmã, tratámos a primeira parte mais ou menos ou quer acrescentar alguma coisa? Acho que sim. Estamos a modos de ir ao Evangelho? Estamos a modos, acho que sim, porque agora o Evangelho é a parte central da nossa reflexão. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar. Então os 12 aproximaram-se e disseram-lhe: manda embora a multidão para ir
procurar pousada e alimento às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos num local deserto. Disse-lhes Jesus: dai-lhes vós de comer. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram de facto uns 5.000 homens. Disse Jesus aos discípulos: mandai-os sentar por grupos de 50. Eles assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os e deu-os aos discípulos, para eles os distribuírem pela multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, irmã. Glória a vós, Senhor, por tudo quanto Ele nos dá. Exatamente. O que é que lhe diz esta passagem? Muita coisa. Muita coisa. Esta passagem diz-nos muita coisa. Comeram e ficaram saciados. 5.000 homens, 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas. E Jesus a todos alimentou. Naturalmente um grande milagre, que Ele hoje continua a fazer por todo o mundo e a toda a hora. Uma coisa que eu vejo nesta leitura é o contraste entre a atitude dos apóstolos e a atitude de Jesus. Os apóstolos dizem assim: olha, manda-os embora. Não se querem chatear. Manda-os embora. Nós não temos capacidade para resolver este problema. Deixa-os ir, tem piedade deles, mas não há outra alternativa se não dizeres, despacha-os. E os diz assim: não, eu posso tomar conta do problema. É um contraste muito interessante. Vê-se a misericórdia do Senhor. E a incapacidade humana. E também aquela parte humana, assim, mais dura, mais cruel. É. Os problemas é melhor varrê-los lá para outras casas, para a casa dos outros, para a rua. Despachar. Quer dizer, mas ao mesmo tempo, a limitação humana. Nós não temos capacidade. Eram de facto uns 5. Disse, mandai-os. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Só se formos nós mesmos comprar comida para todo o povo. Mas, quer dizer, comprar comida para 5.000 pessoas não é brincadeira. E naquele tempo não havia assim restaurantes como há hoje. Hoje a gente ainda pode ir por muitos restaurantes e angariar muita comida. 5.000 é qualquer coisa. Mas é ali no deserto. A irmã reparou que São Lucas diz: o local é deserto. E isto faz lembrar um bocadinho a travessia do povo de Israel quando saiu do Egito e foi pelo deserto para a terra prometida. Faltou o alimento e Deus providenciou com maná. Não? A irmã não acha que São Lucas está a pensar nisto? E não sei se está, mas nós também, eu penso no deserto da nossa caminhada para Ele. A nossa vida aqui também tem os seus momentos de deserto. E temos a Eucaristia para nos dar alimento. E nos fortificar. E nos dar a coragem de continuar a caminhada. Mas toda a gente tem experiências de deserto também aqui. Sim. E na nossa, é o caminho, agora temos muito, está muito em voga, é o caminho de Santiago de Compostela. Já vários diáconos aqui da nossa diocese foram percorrer a pé. Muitos americanos, quer dizer, aliás eu tenho uma irmã e um cunhado que eles fazem isso muitas vezes. Tem muita devoção. A irmã explica onde é o caminho de Santiago, que as pessoas podem pensar que é na América. Santiago é uma cidade espanhola. E porquê Santiago? Santiago era um apóstolo que, segundo a tradição, ele evangelizou em Espanha, sobretudo na área de Santiago. E há uma grande catedral, que eu já lá fui várias vezes, fica muito pertinho do norte de Portugal, ou 2h30 de carro, ou menos. E, portanto, a tradição diz que Nossa Senhora foi a Espanha, a Santiago, cidade onde Santiago, que deu o nome à cidade, estava a evangelizar para lhe dizer para vir para Roma, onde ele depois foi martirizado.
De qualquer maneira, portanto, há uma caminhada do Santiago, de Roma para Santiago e de Santiago para Roma. Portanto, há uma tradição que diz: se não fores em vida a Santiago, vais em morte. A minha mãe, meu pai, a minha mãe dizia assim: eu em morte não quero lá ir, quero lá ir em vida. Presentemente há uma grande devoção de as pessoas fazerem o caminho de Santiago. Podem-no fazer da França, é um mês e tal a pé. Atravessam os Pirineus e há toda uma orientação de estradas e há também muitos locais onde os peregrinos são acolhidos. E há um outro caminho que começa em Portugal e de Portugal vai para Santiago. O mais popular é o que vem do norte, é o que vem da França. Pelo menos aqui na América, quando falam ir fazer a peregrinação a Santiago de Compostela, referem-se a esse caminho. Aliás, eu também conhecia o que havia um de Portugal, conhecia muito o de França, mas várias pessoas já fizeram também de Portugal para Santiago. É uma experiência. Há pessoas, eu conheço um sacerdote que é a 4ª vez que vai ir, agora em setembro. E ele diz, e para ele é um retiro de um mês e tal. É cansativo, sim. mas é um retiro. Então é por isso que ele gosta de fazer isto. E tem uma experiência espiritual muito profunda. E ele depois faz retiros sobre essa experiência da caminhada dela a Santiago. Foi um diácono aqui de Fresno, em outubro passado. Ele perdeu muitas libras. Ele, quando chegou, eu vi e disse: diácono, tu o que é que aconteceste? Perdeste muitas libras. Ele perdeu, não sei, mas foi muitas. Ele estava magrinho quando chegou, uma coisa louca. Sim, cansativo, quer dizer, tem que ter uma preparação, mas é muito interessante. Eu tenho um cunhado e uma irmã que eles adoram fazer essa peregrinação. Sim, senhor, e depois, já nem me lembro a gente onde é que foi buscar o Santiago. Era comida para a viagem do deserto? Nós falamos no deserto, portanto, eles também, a alimentação deles, caminham, é uma caminhada deserto, porque falamos realmente nesta caminhada, que estavam no deserto, não tinham comida, os apóstolos, na pequena mentalidade deles, despachemo-los, e Jesus vai dizer: não, vamos tomar conta. Acho que partiu do princípio que nós também temos a experiência de deserto na nossa caminhada para Ele. Temos muitas experiências destas. São doenças, são problemas, sofrimentos que nos acontecem na vida, de toda a ordem, que realmente são momentos de deserto. Mas o Senhor é tão bom que Ele sabe que nós temos estes momentos. Então Ele ficou connosco. E na segunda parte desta leitura do Evangelho, nós vemos uma linguagem eucarística. E eu penso que São Lucas, que está usando esta linguagem eucarística de propósito e fazendo um paralelo com a Quinta-feira Santa, da instituição da Eucaristia. Porque uma vez que Jesus mandou sentar as pessoas, eram mais de 5.000 pessoas, antes de começar a distribuir, São Lucas diz que ele ergueu os olhos ao céu, pronunciou sobre eles a bênção, partiu e deu aos seus discípulos para irem distribuir. Isto é a linguagem eucarística. Estou convencido disso. Para eles distribuírem à multidão. Uma coisa interessante também é que Jesus faz o que mais ninguém pode fazer. Mas aquilo que os discípulos podem fazer, eles que façam. Jesus quer associá-los à sua obra de evangelização. Jesus multiplicou-os, deu-os aos discípulos e pediu-lhes que eles os distribuíssem. Uma outra coisa que também nós podemos ver eco aqui em São Lucas é que São Lucas descreveu o banquete do reino dos céus. E agora isto dá a impressão de que ele não está se referindo somente àquela refeição ali, mas está a compará-la com o maná no deserto, porque ele diz que o lugar era deserto, com o maná e também com o banquete das núpcias eternas no céu. Penso que São Lucas impregnou esta passagem, não muito grande, mas cheia de conteúdo, não é?
E, aliás, para nós, a Eucaristia é que é o alimento para a nossa caminhada diária na vida. Se a gente quiser ser fiéis ao chamamento de Deus, faltam-nos as forças. E é na Eucaristia que a gente adquire as forças que precisa para a viagem. Nessa linha de pensamento, aquelas pessoas que, eu não vou usar a palavra converter, que fazem a transferência, diríamos assim, de de cristãos para católicos, muitos deles é por causa da Eucaristia. E então, quando depois realmente são católicos, eles amam a Eucaristia de uma maneira extraordinária. Sim, sim. A pessoa que eu melhor ouvi falar sobre a Eucaristia foi um convertido, Scott Hahn. Oh, Scott Hahn, isso é ele é incrível a explicar seja o que for. Mas estava numa conferência em New York há 3 ou 4 anos e ele falou sobre a Eucaristia e era um grupo de diáconos da América inteira e a gente ficou assim com a boca meio aberta. Eu até não sei se contei isso já, irmã, eu contei já uma vez aqui. Ele, quando acabou de falar, a gente levantou-se todos, demos uma grande salva de palmas e depois ele abriu para perguntas, se alguém tivesse perguntas. E um diácono disse-lhe, tu falas tão bem, tu vais para a América inteira, tu recebes tantos louvores, como é que tu te mantens humilde? Ele disse, eu às vezes parece-me que sou o burrinho que levou Jesus a Jerusalém a pensar que as palmas eram para ele. Não é? Mas é assim, a Eucaristia, como o Concílio Vaticano II diz, é o sumo, é o ponto mais alto. É da nossa fé. Da nossa fé, porque contém não a graça de Deus, mas o próprio Deus. A graça de Deus, sim, mas o próprio Deus. Acho que a Igreja... Penso que está a acabar, irmã. Bem, caros amigos, olha, vejam, a gente estava aqui distraídos, assudados a conversar, porque isto é tão interessante. Caros amigos, hoje é o dia do Corpo de Deus. É uma festa muito importante na Igreja e é, sobretudo, um mistério muito importante. Jesus continua presente no mundo, na Eucaristia, e dá-se como alimento a cada um de nós. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.